Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo, e o nosso assunto de hoje é o dom do entendimento. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Na definição, irmãos, olhem, hábito sobrenatural pela qual a inteligência do homem, sob a ação do Espírito Santo, se faz apta para uma penetrante intuição das coisas reveladas e das naturais em função de um fim último, né? Para você que viu o vídeo do dom da ciência, nós falamos que o dom da ciência é um dom que faz a gente julgar corretamente e retamente sobre as coisas criadas. E para poder julgar corretamente, eis que o dom do entendimento revela a nós a verdade que vem do alto, né? Então, é pelo dom do entendimento que a gente capta a verdade por detrás das coisas criadas, por detrás das coisas divinas. E assim a nossa alma vai se encaminhando para Deus. Esse dom do Espírito Santo, que também tem como nome, além de entendimento, o dom da inteligência. Olha só. Inteligência vem de interlegere, vem do latim, que significa ler por dentro, penetrar, é aquele perscrutar por dentro do nosso coração, né? É o dom que nos dá uma compreensão profunda das verdades reveladas, sem contudo nos revelar o seu mistério. Só teremos plena compreensão quando estivermos face a face com Deus, né? O São Paulo até mesmo fala que as coisas espirituais têm que ser medido, têm que ser ponderado pelo aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Não é pelo aquilo que o ser humano capta pela sua inteligência. Nossa inteligência, gente, é limitadíssima, mas a de Deus não. E Ele coloca esse dom para colocar para nós percebermos, para nós contemplarmos a verdade revelada. É pelo dom do entendimento que a gente capta essa verdade que Deus coloca, hein? Ela aperfeiçoa a virtude teologal da fé, para que você possa aprender mais. Veja esse vídeo que já está disponível, ele tem duas partes, né? Olha só, aperfeiçoa essa virtude da fé, pois essa virtude proporciona ao nosso entendimento criado o conhecimento das verdades sobrenaturais, né? Então, as verdades sobrenaturais que nós vamos aprender, que nós vamos contemplar, que nós vamos saborear pelo dom do entendimento. É Ele que oferece, é Ele que encaminha, que faz a nossa inteligência humana, limitada como é, poder abraçar, poder ficar perto e contemplar as verdades reveladas por Deus, né? Esse dom faz a gente ver o que é divino sob a aparência do que é material. Exemplo, crer em Jesus vivo na Eucaristia. Ali está o pão e o vinho, né? A hóstia e o vinho. E quando o sacerdote levanta a mão e clama o Espírito Santo, acontece o que a gente chama de transubstanciação. O pão deixa de ser pão e é corpo do Senhor. O vinho deixa de ser vinho e é o sangue do Senhor, que foi derramado para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Por isso, meu irmão, você que tem esse dom que o Espírito Santo derramou sobre você no seu batismo, quando você confessa, esse dom do entendimento faz você olhar para a Eucaristia e adorar o Senhor Jesus que está ali em corpo e sangue, né? Um outro exemplo é a conversa de Jesus com Nicodemos. Aqui está esse quadro aí, ó. Quando Nicodemos vai de madrugada ter com Jesus para perguntar algumas coisas, né? E aí chega uma hora que Jesus fala, ó, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos ficou assim, nascer de novo? E até pergunta para Jesus, eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus fala, olha, se você não nascer de novo é nascer do alto, nascer da água, nascer do Espírito. Eu não estou entendendo nada. Se eu falo das coisas terrestres e você não entende, o que dirá quando eu disser das coisas celestiais? Chega uma hora que Jesus fala assim para ele, né? E Nicodemos fica assim, ele reconhece que Jesus é um mestre vindo de Deus, porque Jesus não poderia fazer aquelas coisas que fazia, não poderia dizer aquilo que dizia se nele não estivesse o próprio Deus. E é isso que é o dom e entendimento em você. Você não consegue entender, você não consegue captar as verdades reveladas se Deus não derrama em você o Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe dá esse dom do entendimento, né?
Sem a ação do Espírito Santo e o dom do entendimento, é impossível compreender as verdades contidas na Bíblia, nos sacramentos, na sagrada tradição, né? E você pode ver, muitas vezes nós temos um vídeo que vai falar o Espírito Santo ouve o Evangelho. Nem mesmo a própria vida de Jesus você consegue captar essa profundeza do que é ter conhecimento da vida de Jesus e acreditar nele. Até mesmo acreditar, nós precisamos dessa ação do Espírito Santo. Acabamos de dizer que a virtude da fé, ela é auxiliada poderosamente pelo dom do entendimento. Ao a gente se abrir ao Espírito Santo e ao dom do entendimento, a pessoa de Jesus, essa pessoa divina na forma humana, vai ganhando espaço no nosso coração a tal ponto que nós vamos tornando discípulo de Jesus e as verdades que ele revela, nós assumimos na nossa vida, nós testemunhamos ela com a nossa vida. Por isso que muitas vezes as pessoas, esse negócio de confessar papai, isso aí é porque a pessoa tem uma limitada abertura do coração ao dom do entendimento. Se ele soubesse que o sacerdote é apenas um canal, a água do perdão de Deus, a água do Espírito Santo passa por esse sacerdote. Não foi o sacerdote que perdoou, foi o próprio Jesus que nos perdoou na cruz. O sacerdote é ministro dessa salvação que Jesus nos deu. Por isso tem muita gente que, por não ter essa fé, por não ter o dom do entendimento, aumentando essa fé, a pessoa acha que aquilo ali é apenas uma cena, não é? São Paulo confirma isso lá em 1 Coríntios 12. Olha que versículo pontual para você perceber como lidar com as coisas espirituais, né? São Paulo diz assim: mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele essas coisas são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se deve ponderar. Tá vendo, meu irmão? Se o Espírito Santo não nos auxiliar com o seu dom do entendimento, muitas coisas da nossa fé não vai se aprofundar na nossa vida. Até mesmo a nossa conversão, hora marcada para finalizar. A nossa conversão é um processo espiritual, é um processo que se dá aos poucos, onde nós entramos com a nossa parte, o possível que nos é feito, mas Deus entra com uma força sobrenatural e uma delas é o dom do entendimento que vem robustecer a nossa fé para que nós não abandonemos pelo caminho, né? Sem o Espírito Santo, até mesmo o pecado é normal, mas com o Espírito Santo percebemos a enorme desgraça e gravidade que é viver no pecado. Eu tenho um vídeo que a gente vai falar. Eu não recordo agora, mas se eu recordar, eu vou colocar nos cards, onde o São Paulo, o Papa Francisco, ele fala que o pior pecado é aquele que está tão cego que ele já não consegue se perceber que ele está no erro mais. E o pecado faz isso conosco. Jesus disse assim que aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Se vai para o norte, se vai para o sul. Ele está nas trevas, ele está na escuridão. A escuridão o domina. Então é isso que acontece. Sem essa ação do Espírito Santo, nós nem percebemos quando é que a gente está no pecado ou não. Tem pessoas que às vezes vêm perguntar para mim e falam assim: Ronaldo, eu faço isso e aquilo, será que eu estou fazendo pecado mortal? A pessoa não consegue discernir. Nós precisamos do Espírito Santo até mesmo para visitar a nossa alma e perceber o que ali precisa ser transformado, né? Pelo dom do entendimento, o Espírito Santo nos mostra a força espiritual contida nos sacramentos. Todos os sacramentos, meu irmão. Você que casou na Igreja Católica, recebeu o sacramento do matrimônio, se você deixar o Espírito Santo agir, você vai perceber que bênção que foi na sua vida você receber o sacramento do matrimônio. Muito maior do que os problemas que você tem no seu casamento, seja de qualquer ordem, na ordem financeira, na ordem pessoal, na ordem física, na ordem moral que vocês devem ter. Gente, o Espírito Santo derramou sobre você o sacramento do matrimônio. Se você deixar o Espírito Santo, ele vai falar para você que riqueza você percebeu. E essa riqueza, ela é tão forte na sua vida que o seu marido ou a sua esposa pode ser santificada por você.
Por esse dom passamos a nos conhecer profundamente e a reconhecer a profundidade da nossa miséria. Olha como o dom do entendimento vai auxiliar a virtude sobrenatural da humildade. Esse vídeo já está disponível. Veja esse vídeo, volta aqui no vídeo do dom do entendimento para você perceber como que as coisas andam de mão dadas e você pode compreender isso pela ação do Espírito Santo, né? Assim, Santa Teresinha também ensina sobre o dom da inteligência. Olha o que ela dizia, ó, quando um objeto é fracamente iluminado, dá a ilusão que está tudo limpo. Quando bem iluminado, notam-se as suas manchas. Quando iluminado por uma luz intensíssima, que é o dom do entendimento, percebe-se a mínima poeira que lhe empana o brilho. Pelo dom do entendimento, nós não nos enganamos sobre quem nós somos. Se nós formos abertos a Deus, honestos, conversarmos com Ele, nós vamos ouvir de Deus muitas exortações que é para o nosso próprio bem, que é para que aqui a nossa alma vai se purificando para o encontro definitivo. Deus quer se encontrar conosco, mas Deus é santo, né? E Deus nos chamou a viver a santidade, e se nossa vida não está santa, não se encaminha para a pureza, Deus quer nos purificar, e o dom do entendimento vai mostrar para você aonde é que está impuro e o que precisa ser purificado, né? Por isso São Paulo se chamava apóstolo abortivo. Não é porque ele queria se fazer de conta que era um carinha mais humilde que os apóstolos. Não, gente. Ele percebeu que ele era um miserável. Ele era um cara que matava aqueles cristãos e agora ele é cristão. E ele percebeu como era importante ele ser humilde, como era importante ele perceber aonde é que ele está. Você já imaginou São Paulo fundando tantas comunidades, ajudando tantas pessoas a conhecerem Jesus, se naquele coração não foi tentado pela vaidade? Eu sou São Paulo mesmo, ó, já fiz até mais que Pedro. Eu acho, inclusive, que eu devia ser o próximo Papa, se ele fosse tomado por essa vaidade e o Espírito Santo falar: deixa eu colocar o dom do entendimento para mostrar quem você é, Paulo. Você é um resgatado. Você é alguém que Deus escolheu para anunciar o Evangelho. Ok? Aí ele já se considerava pela essa verdade, por essa luz intensíssima que o dom do entendimento coloca para nós e no nosso coração, ao ponto de nós percebermos nós somos realmente miseráveis. A virtude da humildade, você vai perceber isso, tá? Irmão, se isso está fazendo um acréscimo na sua fé, eu convido a você que se inscreva no nosso canal, ativa aí o seu sininho, fique atento aos próximos vídeos e principalmente, irmão, eu sempre peço isso aqui nos vídeos, compartilha com as pessoas para que as pessoas também possam crescer na fé. Quando a gente percebe que a nossa virtude da fé precisa crescer, vamos entender, a fé ela se caminha por dois jeitos. A ascética, nós vamos dizer, é um modo discursivo, é analisando, sintetizando e concluindo. É quando você vê uma explicação, você considera essa explicação, você se aprofunda nela e depois tira as suas conclusões. Isso é o método ascético, não é? Você percebe que houve um esforço seu, você foi se aprofundar. Todos aqueles que pegam um documento, a Bíblia, e começam a se aprofundar ali, esse esforço nós chamamos de ascese, é um sacrifício. Marta teve que passar com isso. Para Marta, ela estava lá varrendo, e para ela falou assim: Maria fica sentada lá, eu não quero. Ela não queria sentar para ouvir Jesus. E Jesus fala: Marta, Marta, você te ocupa com tantas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E isso nós chamamos de ascese. Nós muitas vezes devemos deixar aquelas coisas que nós gostamos de fazer para estar com o Senhor, aprofundando a nossa fé. Esse vídeo é um exemplo disso. Toda vez que você faz isso, a fé ela é elevada, ela é robustecida, né? E nesse processo nós chamamos de ascético. É o processo de se aprofundar mediante leitura, mediante uma pregação, um vídeo, mediante a escuta nas homilias que os padres fazem a cada domingo. E nós temos o caminho místico, olha só, pela contemplação do mistério, pelo silêncio, adoração, jejum. É nesta via que se apresenta o dom do entendimento, assim como os demais dons. Então, quando a gente fala do mundo sobrenatural, para que ele realmente o dom, uma coisa é você, entendi, né? O hábito sobrenatural, sobre a qual o Espírito Santo vem, isso é a teoria. Na prática, você perceber, as verdades reveladas no seu interior, você vai ter que ir pelo caminho místico, você vai ter que ir pelo caminho do silêncio, pela oração, pelo jejum, pelo caminho da penitência.
Esse é o caminho para você crescer, não somente no dom do entendimento, mas nos demais dons. Nós sempre vamos falando aqui os meios de fomentar, né? Esse caminho da mística se faz necessária a virtude da humildade, né? Ao ver esse vídeo você vai perceber que lá nós vamos tratar do caminho místico também, né? Que vai removendo os obstáculos como a presunção. Né? Quantas vezes nós não fazemos silêncio porque a gente acha que não vai valer a pena? Eu vou ficar fazendo silêncio, não tem paciência para essas coisas não. Então a gente vai caminhando pelo lado da presunção, pelo lado da arrogância. Não preciso, eu já leio o livro, eu já escuto fulano, eu já vejo tal vídeo. Então muitas vezes a gente tem esse caminho que não leva a gente a viver a vida mística. Soberba, que são vícios aos quais Deus nosso Pai resiste, como afirma lá em Tiago 4,6. Né? Deus resiste ao soberbo. Né? Então, quando fala que Deus dá a sua graça aos pobres, lá no Magnífica a gente vê isso, nós vamos vendo esse processo de silenciar, de contemplar, de ficar diante de Deus, nesse silêncio que adora a Deus, que contempla a Deus. E ali essa amizade vai florescendo. E Deus, quando é teu amigo, meu irmão, como Ele não vai dar a você o teu espírito? Como vai dar? Jesus falou assim, sendo vocês maus, dai coisas boas, pessoas, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àquele que o pedir. Esse é o processo. Deus, nessa amizade conosco, vai derramar o Espírito Santo, porque Ele é assim. Ele vai ser seu amigo para derramar sobre você o Espírito Santo, para que você se santifique e a natureza divina que é dele vai se infundindo em você. Olha como esse Deus é bom, né? São Tomás de Aquino nos lembra assim, a fé em si mesma é um hábito intuitivo e não discursivo, onde as verdades da fé são captadas por uma moção do Espírito Santo pelo dom do entendimento, tá vendo? A gente pode falar, mas alguém pode sair daqui ateu. A gente pode dizer, olha, aprofundamos, pegamos, falamos São Tomás de Aquino, falamos São Padre Pio, agora as pessoas vão acreditar. Não. A fé por si só, ela é uma ação do Espírito Santo na inteligência e no coração humano. É a pessoa que vai se abrindo, é a pessoa que vai desejando estar ao lado de Deus, desejando de forma sincera e humilde, e não de forma, quero Deus, porque daí eu vou mostrar para as pessoas o quanto eu sei. Deus resiste a esse pensamento, a esse procedimento. Irmão, vamos terminar aqui com uma oração, né? E quero dizer para você que os meios de fomentar, as formas, os vícios opostos, eu vou fazer num outro vídeo, para que o vídeo possa ser bem mais aproveitado, né? Vamos finalizar com uma oração? Espírito Santo, concedei-me o dom do entendimento, para que eu, iluminado pela luz celeste de vossa graça, bem entenda as sublimes verdades da salvação e da doutrina da santa religião. Assim vos peço, Deus, pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.